A primeira temporada de Luke Cage na Netflix mostra a história de um homem com super força e pele indestrutível, que tenta reconstruir a própria vida e manter um perfil discreto, trabalhando em uma barbearia no Harlem, em Nova York, depois de um passado traumático. No entanto, um incidente força Luke Cage a agir quando ele acaba indo parar no meio de uma guerra entre o crime organizado e a comunidade do bairro. Luke enfrenta Cottonmouth, um poderoso chefão do crime local que controlava o Harlem com mãos de ferro, e Maria Dillard, uma política corrupta e ambiciosa. Além dos dois, outros vilões conhecidos como Shades e Diamondback também se envolvem nesse conflito e agravam ainda mais a situação. Enquanto Luke tenta proteger o bairro e os moradores da região, ele também precisa confrontar o passado dele e livrar o próprio nome de acusações falsas sobre um suposto envolvimento dele com o mundo do crime. Depois da destruição do bar do Luke Cage na primeira temporada de Jessica Jones, Luke se muda pro Harlem e começa a trabalhar como faxineiro na barbearia do Pop. Cage discute sobre jogadores de basquete com Pop e alguns clientes, como Bobby Fish, Chico Diaz e Shameik Smith. Mais tarde, Pop conversa com Luke e diz que ele precisava usar as habilidades dele para ajudar as pessoas, mas Cage responde que só queria viver uma vida tranquila. Depois do fim do expediente, Luke vê Chico Diaz com uma arma. Chico se recusa a explicar e vai embora com Shameik. Cage então caminha pelo Harlem até o segundo trabalho dele no Harlem's Paradise, uma boate onde ele trabalhava como lavador de pratos. Na boate, o gerente Nate pede para Luke substituir Dante Chapman como barman naquela noite. Enquanto isso, Cornell Stokes, um homem apelidado de Cottonmouth, que era o dono da boate, se encontra com Maria Dillard no local para discutir os negócios criminosos da família Stokes, que sustentavam os projetos políticos de Maria. Em seguida, Domingo Colon, membro de outra família do crime, se junta a eles para comemorar um acordo de venda de armas que tinham feito. Enquanto conversavam, alguns membros da família Stokes se reúnem com membros da família Colon em um ferro velho no Harlem para concluir a venda de rifles projetados pela Hammer Industries. No entanto, Chico, Shameik e Dante emboscam o local, matam rapidamente todos os criminosos e roubam o dinheiro. Dante acaba ficando nervoso e Shameik atira nele. Então Shameik e Chico pegam o dinheiro e fogem. Enquanto trabalhava como barman, Luke Cage conhece Mystic Knight, que pede um Cosmopolitan para ele. Luke percebe que ela estava observando Cornell e começa a achar que Misty era uma das mulheres de Stokes. Após uma breve paquera, Cage é chamado por Candace Miller, uma garçonete, para ir ao lounge VIP e levar o pedido de Cornell. Lá, Stokes se aproxima de Luke e oferece outro trabalho, alegando que podia usar um homem do tamanho dele. Ao mesmo tempo, Dante Chapman, antes de morrer, consegue ligar para Tone, braço direito de Cornell, e conta tudo sobre o roubo. Mais tarde, Luke encontra Misty fora da boate e os dois passam a noite juntos. Durante a noite, Cage sonha com o tempo em que esteve preso na penitenciária de Seagate, onde foi espancado por outros presos. Pela manhã, Misty recebe uma ligação do trabalho e deixa Luke. Mystic Knight e a polícia de Nova York chegam ao ferro velho, onde Rafael Scarf, parceiro de Misty, examina a cena do crime e confisca as armas de Stokes. Ela então identifica o corpo de Dante Chapman. Cornell entra em contato com Domingo para falar sobre o roubo, mas Domingo se recusa a ouvi-lo. Então um homem chamado Shades chega ao escritório dele para falar em nome de Diamondback, o vilão que tinha fornecido as armas que Stokes estava vendendo para Domingo. Luke descobre pelo jornal que Dante tinha sido morto e discute a morte dele com Pop, que era uma espécie de mentor do rapaz. Pop imediatamente liga os pontos e percebe que Dante tinha sido morto por Shameik e Chico. Maria Dillard trabalha no projeto Novo Renascimento do Harlem, enquanto os homens de Cornell a protegem. Ela dá uma entrevista sobre a história do Harlem e o possível futuro do bairro. Maria fala sobre o projeto de reconstrução do Harlem quando Stokes chega para falar com ela. Maria explica para Cornell que precisava urgentemente do dinheiro da venda das armas, porque se ela não pagasse o projeto, os bens dela seriam auditados e as atividades ilícitas da família Stokes seriam expostas. Tony conta para Cornell que as informações sobre o roubo tinham sido confirmadas, mas Shameik e Chico tinham desaparecido. Stokes ordena então que paguem o dobro para
pra quem encontrar os dois. Tony consegue localizar Shamik em um strip club e leva ele até o Harlem's Paradise. Luke Cage percebe que Shades, que foi companheiro de cela dele em Seagate, estava lá. Cornell pega o dinheiro de Shamik e o espanca brutalmente até a morte, ordenando que Tony jogue o corpo dele nas ruas. Mystic Knight e Scarfe encontram o corpo de Shamik e concluem que esse assassinato tinha ligações com o caso do roubo. À noite, alguns comparsas do Cottonmouth, liderados por Zip, vão até o Gengis Khan's, um restaurante chinês do Harlem, para exigir contribuição financeira para o projeto de Maria Dillard. No entanto, Luke Cage, que morava em um apartamento acima do restaurante, enfrenta os criminosos e rapidamente derrota todos eles. Connie, a dona do restaurante, pergunta se poderia contratar Cage como segurança para protegê-los. Cage recusa a oferta de pagamento pela proteção, mas promete que vai proteger os donos do restaurante de toda forma. Mystic Knight investiga um tiroteio entre as gangues de Cornell e Domingo junto com Rafael Scarfe. Scarfe acreditava que o principal motivo da disputa era o dinheiro, mas Misty discordava e imaginava que a motivação tinha sido pessoal. Ela também destaca que Chico Dias, um dos envolvidos, não tinha perfil para aquele tipo de violência. Na barbearia do Pop, ele e Luke Cage discutem sobre escritores afro-americanos e heróis que lutaram pelo povo, como Jomo Kenyatta, um ex-ativista anticolonialista do Quênia, que Pop compara com o próprio Luke. Pop menciona os rumores sobre a luta de Cage no Gengis Khan's contra Zip e a gangue dele. Quando Luke pergunta para quem aqueles homens trabalhavam, Pop responde que era tanto pro Cottonmouth quanto para Maria Dillard. Pop comenta que um grande perigo estava tomando conta do Harlem, porque Cornell estava caçando Chico Dias. Cornell Stokes chega à barbearia e pede pro Pop fazer a barba dele. Enquanto Luke observa de longe, Pop percebe que Stokes poderia estar envolvido na morte de Shamik Smith. Cornell se prepara para sair sem pagar, mas Luke lembra que ele tinha que pagar pelo serviço. Pop, sabendo que Chico estava em perigo, pede para Luke encontrar o garoto. Misty e Scarfe vão até uma quadra pública de basquete, onde Chico Dias costumava jogar, para interrogar os jogadores sobre o paradeiro dele. Um dos garotos desafia Misty para um jogo de 21 em troca das informações. Misty então vence a partida e consegue as informações que precisava. Enquanto isso, Cornell entrega parte do dinheiro que pegou de Shamik para Maria, mas ela diz que não era suficiente para pagar o projeto comunitário dela. Luke Cage finalmente encontra Chico Dias, que aponta uma arma para ele, porque achava que Luke tinha sido enviado por Stokes. Cage explica que estava ali a pedido de Pop para proteger o Chico. O garoto, inicialmente desconfiado, acaba se convencendo e vai até a barbearia. Pop conta para Luke sobre o passado criminoso dele, revelando que ele tinha liderado uma gangue no passado ao lado de Cottonmouth e do pai de Chico. Quando eles entram na barbearia, Misty e Scarfe também chegam, procurando por Chico pelo envolvimento com o tiroteio no Ferro Velho. A situação fica tensa, mas Pop pede para Luke ir até Cornell Stokes, o Cottonmouth, e negociar pela segurança de Chico. À noite, Cage vai até o Harlem's Paradise e confronta Stokes, explicando que Pop queria resolver a situação de Chico para evitar mais mortes. Cornell promete que vai falar com Pop e tenta demitir Cage, mas Luke revela que já tinha pedido demissão antes. Mais tarde, Tony descobre que Chico estava se escondendo na barbearia e vai até lá junto com Shades. Tony atira várias vezes na direção do estabelecimento, ferindo Chico e causando a morte de Pop, atingido por uma bala. Luke tenta salvar Pop desesperadamente, mas o dono da barbearia morre nos braços dele. Chico é levado ao hospital enquanto Misty percebe os buracos de bala na camisa de Luke, que tinha saído ileso do tiroteio. No Harlem's Paradise, Tony conta sobre o ataque à barbearia para Cornell, mas ele acaba sendo punido por atacar a barbearia do Pop, que era uma figura respeitada em todo o Harlem. Em um ataque de raiva, Stokes joga Tony do terraço da boate, matando o capanga dele. A morte de Pop abala demais a todos que o conheciam. Luke, Misty e até Cornell lamentam a perda de um grande homem. No fim, Luke Cage, devastado, desafia Mamba, um criminoso que
tenta ameaçá-lo com uma arma. Luke manda o criminoso atirar. Ao perceber a invulnerabilidade de Cade, Mamba foge assustado. Luke então vê Maria Dillard entrando no complexo Crispus Attucks, uma fortaleza praticamente impenetrável no Harlem. Maria estava levando com ela o dinheiro de Chico Diaz. Todo o bairro do Harlem lamenta a trágica morte de Pop, enquanto as tensões entre a família Stokes e a família Colon continuam a aumentar. Durante os preparativos para o funeral de Pop, Luke Cage confronta Cottonmouth, culpando ele e os homens dele pela morte do barbeiro, mas Cornell manda Luke recuar antes que ele se machuque. Bobby Fish informa para Cage que a barbearia do Pop corria o risco de fechar devido a contas não pagas, então Luke decide atacar os negócios de Stokes como forma de atingi-lo também. Mystic Knight e Rafael Scarfe seguem investigando o tiroteio do Ferro Velho e o ataque a Pop. Os dois interrogam Chico Diaz no hospital. Chico admite que Dante Chapman tinha sido morto por Shamik Smith, mas depois ele volta atrás na declaração com medo de uma vingança de Stokes. Misty tenta convencer Chico a testemunhar contra Cornell para colocá-lo na cadeia por crimes que custaram a vida de Pop, mas o garoto ainda se recusava. Luke vai falar com Chico também, mas é interrompido por Misty, que suspeitava que Cade poderia estar envolvido em tudo o que aconteceu. Luke então pede informações para Chico sobre a operação de Cornell, tentando encontrar uma maneira de prejudicá-lo. Chico conta para Luke sobre o negócio de armas de Stokes e os vários esconderijos na cidade onde ele guardava o dinheiro. Diaz também revela que, em caso de ameaça, todo o dinheiro de Cornell seria transferido para o cofre fortificado que ele tinha no complexo Crispus Attucks. Em uma tentativa de desestabilizar os negócios de Stokes, Cage ataca vários esconderijos dele no Harlem, deixando o dinheiro para trás para ser confiscado pelo Departamento de Polícia de Nova York. Ciente dos ataques aos negócios dele, Stokes ordena que todo o dinheiro seja transferido para o complexo Crispus Attucks, como uma medida de segurança. Maria Dillard questiona essa decisão porque o complexo tinha sido projetado para ser o início de uma nova comunidade no Harlem e não uma parte das atividades criminosas de Cornell. Maria e Cornell discutem os planos deles para o Harlem, e enquanto ela pretendia reconstruir o bairro por meios legais, Stokes insiste que era o crime que sustentava o Harlem há décadas. Mais tarde, Cornell recebe a visita de Domingo Colon. Ele acusa Domingo de estar por trás dos ataques aos negócios dele, mas Colon nega qualquer envolvimento. No entanto, Domingo expressa hostilidade em relação a Cornell pelo fracasso no acordo de armas, o que Stokes acaba considerando uma declaração de guerra. Depois que todo o dinheiro de Cornell é levado para o cofre, Luke Cage invade o complexo Crispus Attucks. Ele derrota todos os homens de Stokes e deixa o dinheiro para a polícia. Mystic Knight e Rafael Scarfe investigam o ataque. Scarfe então vai buscar Chico, que finalmente tinha concordado a testemunhar. No entanto, de repente, Scarfe mata Chico Diaz e conta para Stokes que Luke Cage estava por trás dos ataques aos negócios dele. Luke encontra Bobby Fish e entrega para ele parte do dinheiro de Cornell, para que Bob possa pagar as contas de Pop e manter a barbearia aberta. Em seguida, Luke vai até o Gengis Cones para comer. Seguindo as informações de Scarfe, Stokes lança um míssil no restaurante, destruindo o prédio e enterrando Luke Cage nos escombros. Em um flashback, um ano antes, Carl Lucas é preso na penitenciária de Seagate e decide se manter distante dos outros detentos. Ele participa de sessões de terapia com a doutora Riva Connors. Durante uma dessas sessões, Riva sugere que a desconfiança de Carl poderia estar relacionada com o passado dele como policial, mas ele contesta e diz que confiar em alguém naquele ambiente era um convite ao fracasso. Squabbles, um detento, alerta Carl Lucas sobre os perigos de ficar sozinho, mas ele ignora o aviso. Albert Rackham, o supervisor de Seagate, começa a observar Carl e fala sobre ele com Shades e Comanche, outro detento. Em uma noite, Albert permite que Shades e Comanche ataquem Lucas, mas ele consegue se defender antes da chegada
chegada dos guardas. Reconhecendo a força de Carl, Albert oferece uma vaga no circuito de lutas clandestinas da prisão, mas ele recusa a proposta. Carl Lucas começa a considerar a possibilidade de se vingar de Comanche pelo ataque, mas é impedido por Squabbles. Durante outra sessão de terapia, Riva se abre com Carl, revelando que o irmão dela tinha morrido na prisão enquanto ela estava ausente e isso atormentava ela. Lucas pede desculpas por ter pressionado, mas ela percebe que ele estava apenas se protegendo. Carl afirma que era inocente, embora soubesse que isso não mudava a situação. Riva também nega rumores de que existia um programa experimental rolando em Seagate e que os participantes eram liberados mais cedo da prisão, mas os detentos não acreditavam nas palavras dela, já que ela trabalhava para a penitenciária. Albert tenta manipular Carl Lucas para participar das lutas clandestinas, fazendo um dos detentos incriminar Squabbles por um esfaqueamento. Para proteger Squabbles, Carl concorda relutantemente, mas com a condição de que Squabbles fique ao lado dele. Carl Lucas começa a se destacar nas lutas, derrotando todos os adversários, mas Squabbles fica preocupado que Lucas poderia estar se perdendo no processo. Carl, por outro lado, acreditava que estava se preparando para expor Albert Rackham e escapar da prisão junto com Squabbles. Riva fica preocupada com os ferimentos de Carl, mas ele se recusa a falar sobre o assunto. Albert sabia do interesse de Lucas por Riva Connors, e Carl tinha medo que ele usasse isso para ganhar vantagem. Carl Lucas então conversa com Riva sobre Albert e conta sobre o circuito de lutas, revelando que os derrotados desapareciam. Carl também explica que Albert poderia atacar Riva para atingir ele. Ele pede para Connors deixar a prisão e prestar um depoimento para ajudá-lo a derrubar Albert. Lucas também conta para Squabbles que planejava abandonar as lutas e reunir provas contra Rackham. Entretanto, Shades e Comanche, seguindo as ordens de Albert, confrontam e atacam Carl Lucas mais uma vez, deixando ele gravemente ferido. O Dr. Noah Burstein, médico da prisão, trata Lucas e informa que ele poderia acabar morrendo, porque os ferimentos eram muito graves. Riva Connors também revela que Squabbles foi assassinado por Shades e Comanche. Riva convence o Dr. Burstein a submeter Carl Lucas a um experimento que ele realizava na prisão, como uma última tentativa de salvar a vida dele. O experimento começa, mas Albert descobre e tenta matar Carl, para impedir que ele exponha o que estava acontecendo em Seagate. Albert Rackham aumenta a temperatura da máquina, resultando em uma explosão que acaba matando ele. Carl Lucas sai da máquina e descobre que agora tinha força sobre-humana e invulnerabilidade. Os guardas são alertados, mas Carl arrebenta a parede e escapa. Lucas entra em contato com Riva, que ajuda ele a apagar todos os registros sobre o passado dele. Ela revela que ele foi o primeiro a sobreviver aos experimentos. Carl questiona por que ela mentiu sobre não saber dos experimentos, e ela explica que não podia revelar muito sobre o passado dela antes de começar a trabalhar na penitenciária. Lucas agradece Riva por ter salvado a vida dele e os dois se beijam. Em seguida, Riva diz que Carl Lucas precisava de um novo nome. Então, Carl Lucas começa uma nova vida, adotando o nome de Luke Cage. De volta ao presente, depois da explosão no Gengis Cones, o Departamento de Polícia de Nova York e os bombeiros chegam ao local. Mystic Knight e Rafael Scarfe investigam o incidente e descobrem que Luke Cage morava no andar de cima do restaurante e estava lá durante a explosão. Misty desconfiava que Cornell era o responsável, mas Scarfe remove os HDs com as imagens e entra em contato com Zip para avisar. Enquanto a polícia examina as gravações, Luke recupera a consciência e revela a própria força sobre-humana ao ajudar Connie. Cage liberta a dona do restaurante dos escombros e é encontrado por Misty, que questiona como ele tinha sobrevivido. Então ele decide revelar publicamente a identidade como Luke Cage. Os negócios criminosos da família Stokes começam a sofrer prejuízos sérios depois de perderem 7 milhões de dólares por causa de Luke Cage. Cottonmouth ordena que os homens dele ataquem os cidadãos de Harlem. A ideia era extorquir os moradores do bairro e culpar Luke por toda a situação.
Shades comenta que só isso não seria suficiente para recuperar o que Cornell perdeu no complexo Crispus Xerox, mas Cottonmouth estava desesperado para derrubar Cage a todo custo. Zip e a gangue dele vão para as ruas coletando dinheiro de alvos e virando a população do bairro contra Luke. Luke Cage e Bob Fish se preparam para o funeral de Pop quando Aisha Exton, moradora do bairro, informa sobre os ataques de Cottonmouth, dizendo que Zip roubou um anel muito valioso do pai dela. Em resposta, Luke persegue os capangas da família Stokes e começa a devolver o que eles tinham roubado. Durante essa busca, Cage encontra Sugar, um dos capangas de Zip que tinha sido baleado por Aisha como retaliação pelo que tinham feito na loja do pai dela. Preocupado que Aisha estava agindo de maneira imprudente, Luke é interrompido por Mystic Knight e Rafael Scarfe. Misty avisa que a rivalidade de Luke com Cottonmouth estava colocando a população do Harlem em perigo e pede para ele escolher entre ser parte da solução ou sair do bairro. Shades tenta convencer Cottonmouth a deixar a rivalidade de lado e focar na reconstrução do império dele, mas Cornell se recusava a permitir que Cage arruinasse a reputação dele. Cottonmouth vê Luke entrando no Harlem's Paradise para confrontar a família Stokes sobre o caos nas ruas. Cage facilmente derrota todos os homens de Cottonmouth, enquanto Shades finalmente o reconhece como Carl Lucas, que ele acreditava que tinha morrido após a surra na penitenciária de Seagate. Cottonmouth avisa Luke que ele estava começando uma guerra, mas Cage responde que ele era indestrutível e manda Cottonmouth não falar o nome dele. Claire Temple deixa Hell's Kitchen e se muda para o Harlem. Ela encontra a mãe Soledad Temple em um restaurante. Claire conta para a mãe sobre o ataque do tentáculo ao hospital Metro General, que acabou resultando na demissão dela como enfermeira. Ela relembra as experiências com Luke Cage e Demolidor e expressa o desejo de ajudar pessoas com habilidades especiais, já que ela era a única que conseguia. Soledad comenta que o mundo tinha mudado depois do ataque dos Chitauri e da chegada dos Vingadores. Ela sugere que Claire pode estar prestes a começar a fazer parte de algo maior. Shades conta para Cottonmouth sobre Carl Lucas e o que aconteceu em Seagate, incluindo o experimento que fez Luke se tornar a prova de balas. Em seguida, ele apresenta uma munição chamada Bala Judas para Cottonmouth, uma munição baseada nos Chitauri e feita pela Hammer Industries, que em teoria poderia ser capaz de matar até mesmo Luke Cage. Cottonmouth queria essa bala Judas, mas Shades avisa que Diamondback não ia ajudar, dada a situação dos negócios da família Stokes naquele momento. Cottonmouth então decide recuperar as armas dele da custódia da polícia e fechar um acordo com Domingo Colon para que Diamondback pudesse ajudá-lo depois disso. Na delegacia, a capitã Betty Aldrey e o tenente Pérez informam Mystic Knight sobre uma investigação interna relacionada a Scarfe. Eles falam sobre inconsistências no caso de Chico Diaz, mas Misty não acreditava que o parceiro dela poderia estar envolvido em atividades ilícitas. Enquanto isso, Scarfe recebe a ordem de Cottonmouth para devolver as armas dele. Pérez avisa Scarfe sobre as investigações. Scarfe pega as armas do depósito, mas decide guardá-las temporariamente ao invés de entregar direto para Cornell Stokes. Luke Cage confronta Zip, que devolve o anel que roubou de Exton. Ao chegar na loja, Luke encontra apenas Ed Exton, o pai de Aisha. Eles falam sobre a carreira de beisebol de Ed, que foi arruinada por causa de vícios, enquanto Cage ressalta que o anel era importante para a filha dele. Consciente do desespero de Aisha, Luke parte para encontrá-la e impedir que ela cometa um erro. Durante o memorial de Pop, Aisha, Cottonmouth e Shades estavam presentes. Aisha planejava matar Cottonmouth. Luke Cage também comparece e impede Aisha de atacar Cornell. Cottonmouth então faz um discurso em homenagem ao amigo Pop, mas Luke fala em seguida e faz um discurso muito mais emocionante e que rebatia as falas de Stokes, envergonhando ele publicamente. Misty fica preocupada com uma possível retaliação de Cottonmouth. Ela queria resolver as coisas do jeito certo, mas Luke fala que
não confiava no sistema. Ela avisa que o Harlem vai sofrer enquanto tudo aquilo continuar e Luke deveria mesmo deixar o bairro. Mas Cade estava totalmente determinado a lutar contra Cottonmouth com todas as forças dele. Rafael Scarfe se encontra com Cottonmouth para falar sobre as armas da Hammer Industries que ele tinha resgatado da custódia da polícia, mas o policial corrupto também exige um aumento no pagamento. Ele mente dizendo que as armas ainda estavam no depósito da polícia. Cottonmouth, furioso, ataca Scarfe, atirando no estômago dele e deixando o policial à beira da morte antes de fugir do local. Luke Cage se aproxima de Maria Dillard e avisa que o reinado dela e de Cottonmouth tinha acabado. Em um restaurante, Luke discute com Bob Fish sobre o poder que ele tinha para ajudar as pessoas, mas Cage só queria levar uma vida tranquila e pacífica. Claire Temple aparece e se aproxima de Luke. Ela lembra o incidente anterior em Hell's Kitchen envolvendo Jessica Jones, ressaltando que Luke Cage era um homem excepcional. Luke responde que não queria ser diferente, porque se destacar sempre trouxe sofrimento para ele. Maria confronta Cottonmouth sobre o tiro em Scarfe, lembrando que se ele sobrevivesse, poderia expor as operações ilegais deles. Cornell garante que os homens dele pegaram as armas e enviaram para Domingo Colon, mas Maria alerta que Luke Cage ainda era uma ameaça maior que a própria polícia. Ela aconselha Cottonmouth a descobrir qual era a fraqueza de Cage e usá-la contra ele. Cottonmouth promete cuidar disso e liga para Pérez, ordenando que encontre Scarfe e o silencie de vez. Os rumores sobre Scarfe chegam até a polícia e a capitã Betty Aldrey ordena que o encontrem e levem ele vivo até lá. Ela e Pérez informam Mystic Knight que Scarfe era o principal suspeito do roubo das armas, mas Misty não sabia de nada disso. Aldrey coloca Misty e Pérez encarregados da investigação. Eles vão até o apartamento de Scarfe em busca de pistas e Mystic Knight menciona que a morte do filho de Scarfe no passado tinha afetado ele completamente. Na barbearia do Pop, Luke e Claire encontram Scarfe ferido. Ele pede para não chamarem a polícia e Claire trata os ferimentos dele. Scarfe admite que trabalhava para Cottonmouth e estava sendo perseguido pelo fiasco da troca de armas. Ele confessa ter matado Chico Diaz a mando de Cornell, o que deixa Cage furioso. Scarfe oferece expor a operação de Cottonmouth em troca de proteção. Na porta do apartamento de Rafael Scarfe, Misty conta para Pérez sobre como Scarfe sempre a protegeu na delegacia. Ela não acreditava nos rumores sobre ele e queria ouvir a versão do parceiro, mas Pérez estava cético. Luke Cage entra no apartamento de Scarfe para coletar informações sobre os negócios de Cottonmouth. Misty percebe que alguém tinha entrado lá e corre para ver o que estava acontecendo, mas Cage consegue escapar. Com as informações que obteve, Luke decide levar Scarfe até a central da polícia para que ele testemunhe contra Cottonmouth. Claire arruma uma van com a ajuda da mãe. Mystic Knight e Pérez vão até a barbearia e descobrem que Scarfe partiu com Cage. Cottonmouth, sabendo que a operação dele estava correndo mais riscos do que nunca, ordena que Zip e os homens dele encontrem Scarfe a qualquer custo. A família Stokes localiza a van e persegue, forçando Luke a acelerar. Misty e Pérez tentam encontrá-los e ela percebe que Pérez estava investido demais para tentar encontrar o colega. Misty finge que Scarfe tinha falado para ela não confiar em Pérez, enganando ele e conseguindo fazer Pérez admitir que também trabalhava para Cottonmouth. Pérez tenta resistir, mas Misty o derrota e grava a confissão dele. Maria Dillard participa de uma entrevista ao vivo com Tembi Wallace, uma repórter que confronta Maria abertamente sobre as ligações criminosas dela com Cottonmouth, Mama Mabel e Pistol Pete, e também lembra que Crispus Xerox estava sendo usado como depósito do dinheiro criminoso de Stokes. Dillard desvia das acusações e expulsa a repórter de lá. Luke e Claire abandonam a van para levar Scarfe até um lugar seguro, mas os homens de Cottonmouth os encontram. Cage fica para segurar os bandidos
bandidos enquanto Claire tenta levar Scarfe até a polícia, mas ele acaba perdendo muito sangue. Quando Misty chega, Scarfe desmaia e morre nos braços dela. Com as informações de Scarfe, a polícia prende Cottonmouth e os policiais corruptos que trabalhavam para ele. A repórter Tammy Wallace tenta novamente obter uma declaração de Maria Dillard sobre os crimes do primo dela, Cornell Stokes, mas Maria permanece em silêncio. Claire fala para Luke que ele fez algo incrível e que deveria se concentrar em ajudar as pessoas. Luke Cage começa a flertar com Claire Temple. A capitã Audrey fala para Mystic Knight que a situação da polícia de Nova York não poderia estar pior, desde o caso de Wilson Fisk, e que elas deveriam se preparar para o que estava por vir. Cottonmouth é preso. No entanto, por causa da corrupção e morte de Rafael Scarfe, as evidências contra Stokes são consideradas inadmissíveis e a polícia acaba sendo forçada a liberar Cornell. Shades conta para Cottonmouth que Diamondback não ia fornecer a bala Judas porque acreditava que Stokes ainda não estava pronto. Cornell então entra em contato com Luke Cage e pede para ele ir até o Harlem's Paradise para os dois terem uma conversa. A carreira de Maria Dillard começa a ser colocada em risco por conta das conexões dela com Cottonmouth. Damon Boone, um membro do conselho da cidade de Nova York, visita Maria e recomenda que ela se afaste do conselho e deixe ele apoiar pessoalmente as iniciativas dela. Dillard recusa a oferta de Boone, mas ele lembra que a situação atual estava levando à ruína da carreira dela. Shades então fala para Maria que por conta das ações dela e do primo, o nome respeitado da família deles não significava nada agora. Mystic Knight continua investigando o caso de Stokes junto com a chefe dela, Priscilla Ridley. Priscilla repara que Luke Cage estava ligado diretamente com cada parte da investigação. Misty não tinha certeza sobre o envolvimento de Cage, mas Ridley a lembra que a carreira dela, assim como de todo o departamento de polícia, dependia desse caso. Durante a investigação, Misty e um detetive chamado Mark Bailey concluem que Luke Cage era apenas um pseudônimo e a verdadeira identidade dele permanecia desconhecida. Cornell se lembra da infância, quando ele e Maria foram criados por Mama Mabel e Pistol Pete, que estavam no topo do submundo criminoso de Harlem. Enquanto Pete incentivava os talentos musicais de Stokes, Mabel insistia que ele deveria permanecer nos negócios da família. Em um determinado momento, Mabel descobriu que Pete quebrou a regra da família de não mexer com drogas e começou um negócio com a família Colon. Ela então forçou Cornell a matar Pete, o que se tornou um ponto de virada na vida dele. Cage vai até a boate, onde Stokes conta que sabia tudo sobre o passado dele, incluindo a fuga da penitenciária de Seagate. Cottonmouth ameaça expor tudo sobre ele, então Luke decide deixar o Harlem. No entanto, Claire Temple o convence a ficar e lutar para derrubar Cornell de uma vez por todas e salvar o bairro. Com a ajuda de um garoto chamado D.W. Griffith, Cage encontra e confronta Domingo Colon, levando todas as armas que Domingo tinha conseguido com Cottonmouth. Pressionada pelo conselho, Maria Dillard é forçada a renunciar, então ela vai até a boate para convencer Cornell a deixar a obsessão dele por Cage de lado. Stokes recusa e a discussão sobre a família termina com Stokes dizendo que Maria, no passado, queria que Pistol Pete fizesse o que ele tinha feito com ela. Cega de raiva, Maria ataca Cornell e mata o primo. Depois disso, ela é abordada por Shades, que tinha ido até lá para matar Stokes com as próprias mãos. Shades elogia Maria Dillard pelo que ela fez e revela o plano de incriminar Luke Cage pelo assassinato. Cage entrega as armas que tomou de Domingo para Mystic Knight. Misty fala que ele não podia continuar fazendo o que estava fazendo. Se Luke quisesse acabar com tudo, ele tinha que testemunhar. Cage recusa e diz mais uma vez que não confiava no sistema. Depois, Luke e Claire dão uma volta conversando sobre o passado dele, mas os dois são interrompidos por Diamondback. O vilão atira em Luke Cage com a bala Judas, deixando Luke gravemente ferido.
Em uma situação grave por causa da bala Judas, Luke Cage é levado por Claire Temple para uma ambulância. Enquanto ela se pergunta que tipo de arma poderia atravessar a pele à prova de balas de Luke, Diamondback provoca uma explosão que faz a ambulância capotar e sair da estrada. Ele tenta perseguir os dois, mas a polícia chega, impedindo Diamondback e permitindo que Luke e Claire escapem. Maria Dillard lida com o assassinato de Cornell Stokes, enquanto Shades tenta encobrir o envolvimento dela. Mystic Knight e a polícia chegam ao Harlem's Paradise, onde encontram o corpo de Cottonmouth. Maria conta pra Misty uma história que Shades tinha inventado para evitar suspeitas. Misty interroga Candace Miller, a garçonete, que garante que foi Luke Cage quem matou o Cornell. Maria faz uma declaração pública condenando Cage, enquanto Shades planta evidências na barbearia do Pop. Misty leva Candace até a delegacia para um interrogatório. Durante o processo, Candace afirma que testemunhou o assassinato de Stokes, mas Misty duvidava que ela estava falando a verdade. Benjamin Donovan, advogado da família Stokes e também do rei do crime, interrompe o interrogatório, levando Candace Miller embora, já que ela não estava sendo presa. Mystic Knight confronta Candace sobre a mentira, mas ela insiste que Luke foi o culpado. Em seguida, Misty confronta Maria Dillard, ciente de que ela estava mentindo, mas Priscilla Ridley orienta Misty a focar em Luke Cage e no possível envolvimento dele. Claire leva Luke até a clínica da mulher do Harlem e examina a ferida dele. A pele à prova de balas de Cage impedia a remoção dos estilhaços. Mystic Knight entra em contato com Cage e Claire, informando que Cottonmouth estava morto. Ela diz que Luke precisava ir até a delegacia para um interrogatório. Claire Temple insiste que Cage esteve com ela a noite toda e não poderia ser o culpado. Mark Bailey ajuda Misty a rastrear Luke, que vai atrás dele e pede para Mark manter isso em segredo da polícia. Com Cornell morto, Zip e o restante da família do crime de Stokes discutem o futuro da organização com Shades, que assume a liderança. Maria, por sua vez, segue como proprietária do Harlem's Paradise. Enquanto isso, a polícia examina a barbearia e encontra luvas manchadas de sangue plantadas por Shades, colocando Luke Cage como o principal suspeito da morte de Cottonmouth. Claire tenta examinar as células da pele de Cage para descobrir a natureza da resistência dele, mas Misty encontra os dois. Luke e Claire contam para Misty sobre o ataque, o que convence a policial de que Luke tinha um álibi. Contudo, Mark informa que a polícia encontrou evidências que obrigavam Misty a prender Cage. Diamondback então ataca a clínica, causando um tiroteio com Misty. Luke puxa Diamondback para dentro e o reconhece como Willis Striker. Sem munição, Diamondback ataca a ferida de Luke e faz Misty de refém para escapar do hospital. Apesar da lesão grave, Luke Cage segue Diamondback até o teatro United Palace. Luke tenta convencê-lo a desistir, mas Diamondback estava determinado a se vingar, assumindo que tinha sido ele quem colocou Cage na penitenciária de Seagate no passado. Mesmo depois de toda a dor que sofreu, Luke Cage prevalece na luta, dominando Diamondback. Misty retorna para a delegacia e interroga Claire Temple sobre o ataque, mas Claire não consegue fornecer informações úteis. Devido à pressão, Misty desconta a raiva dela em Claire até ser interrompida por Ridley. Maria Dillard se encontra com Candace Miller e suborna a garçonete para apoiar a versão dela dos eventos. Maria então garante para Shades que Candace não ia comprometer eles, mas se isso acontecesse, os dois teriam que matá-la. Enfraquecido, Luke Cage percorre as ruas até ser confrontado novamente por Diamondback, dessa vez armado com o rifle Judas. Luke tenta apaziguar a situação, pedindo desculpas para Diamondback e dizendo que os dois eram amigos. O vilão diz que na verdade eles eram irmãos e em seguida atira em Luke Cage com outra bala Judas, derrubando Luke. Cage acaba indo parar em um caminhão de lixo. Um psicólogo da polícia chamado Gabe Krasner é designado para examinar Mystic Knight. Misty fica inquieta e irritada
preocupada com as perguntas e o propósito dessa reunião. Krasner tenta entender o que abalou ela a ponto de entrar em embate físico com Claire Temple. Misty então tem flashbacks de quando foi feita de refém por Willie Stryker. Ela também fala sobre ter tomado café, digamos, com Luke Cage. Depois ela explica por que decidiu se tornar policial. Luke acorda no caminhão de lixo e descobre que a bala disparada por Stryker perfurou a pele dele. Enquanto isso, Diamondback culpa Shades pela morte de Cottonmouth e atira em um dos homens dele. Em seguida, ele ordena que os homens dele encontrem o caminhão de lixo. Cage entra em uma lavanderia e rouba algumas roupas para esconder o sangue dele, mas descobre pelos noticiários que ele agora era um homem procurado. Maria Dillard visita o necrotério para ver o corpo de Cottonmouth. Ela fala com o cadáver como se ele ainda estivesse vivo. Shades entra na sala e diz que ela tinha feito uma escolha da qual ela não poderia voltar. Ele também informa que Diamondback estava bravo porque Luke estava vivo e eles precisavam encontrá-lo. Dois policiais avistam Cage caminhando na rua e não reconhecem ele inicialmente, mas começam uma abordagem racista. Quando se aproximam dele, os dois pedem uma identificação. Luke, irritado, segue as ordens deles. Então os policiais percebem que ele era um fugitivo e tentam prendê-lo, mas Luke nocauteia um e arremessa o outro no carro da polícia. Em seguida, ele rouba a viatura e sai dirigindo. Maria Dillard se encontra com Domingo Colon para tentar convencê-lo a arranjar uma reunião. Inicialmente ele recusa, mas depois é convencido a concordar. Claire Temple faz pesquisa sobre as células da pele em um restaurante. Ela é surpreendida por Cage, que pede a ajuda dela. Ele convence Claire a levá-lo até Noah Burstein, a pessoa que originalmente deu poderes para ele. Enquanto isso, Maria assiste a um vídeo de Luke Cage derrubando os policiais. Alex Wesley, assistente dela, fala para Maria que se sentia mal por ela estar assistindo a um vídeo da pessoa que matou o primo dela. O inspetor libera Misty após ela finalmente desabafar sobre o confronto com Willis. Ele a encarrega de encontrar Luke, que estava sendo levado por Claire Temple até a casa de Noah Burstein. Ao chegar, Claire pergunta para Burstein sobre Carl Lucas. Ele tenta fechar a porta, mas para quando Claire diz que o experimento tinha funcionado. A enfermeira explica que as balas explodiram dentro de Luke Cage e entrega para Noah o HD de Riva Connors, que continha informações sobre a condição de Cage. Luke começa a tossir sangue, então Noah e Claire levam ele até o celeiro. Burstein não conseguia obter uma amostra de sangue através da pele, então ele espeta uma agulha dentro da boca de Cage. Diamondback interrompe a reunião de Maria Dillard com os chefes do crime, matando todos eles, exceto Maria e Domingo. Ela fala para Willie Stryker que o vídeo de Luke Cage atacando policiais tinha transformado ele em um inimigo público. Willis agora poderia vender as balas Judas para a própria polícia. Enquanto isso, Burstein fica sem ideias para salvar Luke. A única opção dele era mergulhar Cage em ácido, na esperança de que isso amolecesse a pele indestrutível dele. Só assim ele conseguiria remover os estilhaços da bala. No entanto, a dor do procedimento faz Luke Cage ter uma parada cardíaca. A condição de Luke Cage se torna crítica, mas Claire Temple descobre que a temperatura era essencial para o procedimento. Noah Burstein expressa preocupações sobre o que aconteceu na penitenciária de Seagate com Albert Rackham, mas decide seguir o plano de Claire. Ao elevar a temperatura da água para um nível perigoso, a pele de Luke perde temporariamente a invulnerabilidade, permitindo que Claire removesse os estilhaços e salvasse Cage. Diamondback convoca Maria Dillard para um armazém, onde ele apresenta os suprimentos da bala Judas que ele pretendia vender para a polícia, se aproveitando do medo público de Luke Cage. Maria questiona os planos de Diamondback, comentando que ele não conseguiria vender um armamento tão caro em tão pouco tempo. Diamondback decide aumentar o pânico público, assassinando o policial Jack Albini enquanto ele se passava por Luke Cage. A polícia investiga o assassinato de Jack e as evidências e depoimentos apontam Luke como o culpado, colocando todo o departamento em clima de tensão. Mystic Knight duvidava que Cage se
se tornaria um assassino de policiais do nada, mas Mark Bailey informa que não tinham evidências suficientes para descartá-lo como suspeito. A frustração cresce entre os oficiais, o que desagrada Maria, que confronta Diamondback sobre o assassinato de Jack. Diamondback pretendia usar o pânico e o descontentamento público para atrair Cage. Ele orienta Maria a também tirar proveito da situação. A polícia vai às ruas, prendendo civis na tentativa de encontrar Luke. Enquanto isso, Cage se recuperava do procedimento. Burstein estava considerando reiniciar o projeto com novas informações, mas Claire questiona a ética desses experimentos. Noah defende a validade científica dos trabalhos dele, mas Luke e Claire não confiavam nele. Ao revisar os arquivos de Riva Connors, eles descobrem que foi ela quem escolheu Carl Lucas para os experimentos, e ela tinha mentido para ele o tempo todo. Furioso, Luke confronta Burstein e destrói todo o equipamento dele, impedindo novos experimentos. Depois ele se retira junto com Claire Temple. No entanto, Burstein consegue reparar o HD e recuperar os dados do projeto de Riva. Enquanto isso, Lonnie Wilson é levado para a delegacia para interrogatório porque conhecia Luke Cage pessoalmente, mas o garoto se recusa a falar. Dorsey, um policial próximo a Jack, perde a cabeça e agride Lonnie, provocando um tumulto. Maria Gillard e Patricia Wilson, mãe de Lonnie, confrontam Priscilla Ridley sobre esse incidente. Maria também fala publicamente sobre a brutalidade policial no Harlem e sobre Luke Cage sendo um inimigo público. Durante a investigação, Bailey ajuda Misty a encontrar o homem que a atacou e eles descobrem sobre Willis Striker. Priscilla manda Misty focar em Luke Cage, mas ela investiga registros e encontra a conexão entre Striker e Carl Lucas, que ela reconhece imediatamente como Luke Cage. Misty conclui que Striker estava envolvido em tudo, desde a família do crime Stokes até Luke Cage. Então ela decide buscar mais informações com Domingo Colon, que fala para ela dar uma olhada no Harlem's Paradise. Luke reflete sobre Riva Connors e as ilusões que teve sobre quem ela era, considerando deixar tudo para trás. Claire assegura que vai apoiar qualquer decisão que ele tomar. Cage decide que precisava entender a razão pela qual Striker odiava tanto ele. Então os dois visitam a Igreja Batista Monte Calvário, onde Luke se lembra que uma mulher chamada Dana Striker teve um caso com o pai dele, James Lucas. A mãe dele ameaçou Dana para manter o caso e o filho em segredo. Cage percebe que Diamondback era de fato irmão dele e que o sofrimento que a família Lucas causou para ele e para Dana Striker foi a razão pela qual ele incriminou Carl Lucas. Luke assume a responsabilidade e decide acabar com o conflito com Willis Striker de uma vez por todas. Maria realiza um comício no Harlem's Paradise, incentivando as pessoas a se posicionarem contra indivíduos aprimorados e a responsabilizarem a polícia. Damon Boone confronta Maria, acusando ela de estar ligada com a operação criminosa de Cottonmouth e de ter participado no assassinato dele. Luke e Claire retornam ao Harlem, onde D.W. Griffith informa que Cage era procurado pela polícia pelo assassinato de Jack. Enquanto isso, Misty confronta Diamondback no escritório dele. Willis resiste à prisão, atira em Misty e fere a policial, mas Luke Cage a protege. Diamondback ordena aos homens dele que disparem e matem Mystic Knight, enquanto ele faz todos que estavam no Harlem's Paradise de reféns. Os homens de Diamondback abrem fogo no Harlem's Paradise, tentando acertar Mystic Knight, mas Luke a protege. Eles fazem uma barricada na cozinha e Shades fala para Diamondback que precisavam fugir antes da polícia chegar. Willis ignora e mesmo com apenas uma bala Judas sobrando, ele decide que não podia deixar ninguém fugir. Ele manda os capangas fecharem a boate e fazem todos os presentes de reféns, incluindo Claire Temple e Damon Boone. Shades desaprova, mas Diamondback insiste que precisavam eliminar Luke e Misty primeiro. O estado de Misty piora e Luke percebe que o prédio tinha sido selado, então ele esconde a policial em passagens secretas abaixo da boate. Ele revela para Misty a conexão de Diamondback com Cottonmouth e também conta que ele e Willis eram meio irmãos. Diamondback
Black usa um lança-granadas da Hammer Industries para destruir a barricada, mas Luke e Misty se escondem a tempo. O departamento de polícia de Nova York, comandado por Priscilla Ridley, cerca o local, enquanto a mídia reporta que Cage era o responsável pela situação e pelos reféns. O pelotão de emergências queria invadir o prédio, mas Ridley se recusa a colocar Mystic Knight em risco. Sem saber onde se esconder, Diamondback ordena que vasculhem o prédio. Shades alerta sobre a polícia, mas Diamondback via isso como uma oportunidade de explorar a desconfiança pública em relação a Cage. Quando ele descobre que Maria Dillard concordava com o plano, Diamondback percebe que o medo do público em relação a Cage ajudaria ele a garantir um acordo de venda da bala Judas. Stryker entra em contato com Ridley usando Damon Boone, forçando ele a dizer que Cage estava mantendo reféns e ameaçando a polícia. Enquanto Luke trata da ferida de Misty, ela tenta entrar em contato com Ridley, mas sem sucesso. Luke revela que Diamondback o incriminou e pede a ajuda dela para limpar o próprio nome. Willis compartilha uma bebida com Boone, que tenta acalmá-lo, mas Diamondback demonstra pouco interesse e mostra para Boone a bíblia dele. Claire Temple ajuda Candace Miller com os ferimentos dela e descobre que ela tinha sido paga por Maria Dillard para mentir sobre ter visto Luke matando Cottonmouth. Com a ajuda de Candace, Claire engana os capangas de Diamondback e consegue escapar. Ridley é abordada por Blake Tower, que oferece ajuda, mas ela insiste em garantir a segurança dos reféns primeiro. Enquanto a polícia se prepara, Tower avisa que o prefeito queria armamentos para derrubar Cage. Luke e Misty discutem a situação e ela expressa arrependimento por não ter confiado nele. Ela também pede para ele não fazer nada imprudente. Cage escuta Claire chamando por ele do porão e quebra a parede para se reunir com ela. Claire então começa a tratar os ferimentos de Mystic Knight. Diamondback exige um helicóptero da polícia, prometendo liberar alguns reféns. Ele confirma que Misty ainda estava viva, mas corta Ridley quando ela pede uma prova. Maria Dillard estava tentando vender as armas de Diamondback para a polícia para eles derrubarem Luke. Tower diz que não confiava em Maria Dillard e relembra a destruição causada por Frank Castle, mas ele diz que precisam agir logo para derrubar Cage. Ridley avisa que vai ser responsável se a situação sair do controle. Os dois então notam alguns reféns sendo liberados. Diamondback conta para Boone sobre a mãe e a história com o reverendo James Lucas, revelando o ressentimento que tinha por nunca ter sido amado pelo pai, da mesma maneira que Lucas amava o outro filho, Carl. Um detetive chamado Donnie Chang informa Ridley que os reféns disseram que Luke Cage não era o agressor, mas Ridley preferia esperar até que a situação estivesse sob controle. Shades discute com Diamondback, que ignora as preocupações dele. Sugar conta sobre a fuga de Claire Temple, o que faz Diamondback ordenar aos capangas que silenciem a enfermeira antes que ela denuncie ele. Willis exige que Luke e Misty se rendam, ameaçando matar reféns a cada 10 minutos. Cage decide enfrentá-lo mesmo sabendo que era uma armadilha. Enquanto isso, Claire Temple fica para ajudar Mystic Knight. Diamondback descobre que o acordo de armas de Maria Dillard tinha sido bem sucedido. Então Willis mata Boone e joga o corpo dele para fora do Harlem's Paradise. Shades encontra Luke, mas Claire e Misty o nocauteiam. Cage luta contra os capangas de Diamondback e liberta os reféns. Confrontado por Willis, que estava ameaçando matar Candace Miller, Luke tenta conversar e diz que sentia muito pela situação de Dana e Willis no passado. A polícia se prepara para invadir o local com as armas que conseguiram com Maria Dillard. Diamondback joga Candace de uma varanda e tenta atirar em Luke, mas acaba errando e foge em seguida. A polícia invade o Harlem's Paradise e resgata Mystic Knight, que tenta convencer Ridley da inocência de Cage, enquanto Luke e Shades acabam sendo levados sob custódia. Depois do incidente no Harlem's Paradise, Luke Cage é preso pela polícia. Durante o transporte para a delegacia, Cage quebra as algemas e escapa do comboio policial. Ele tenta fugir dos policiais que estavam armados com balas Judas, mas acaba sendo encurralado por um policial chamado John Polsky. John era um antigo conhecido de Pop e acreditava nas histórias sobre o heroísmo de Luke. Então o policial decide deixá-lo ir para que ele enfrente
Diamondback. Quando a notícia da fuga de Luke Cage se espalha, Willis se encontra com Turk Barrett para retomar o negócio de tráfico de armas. Diamondback critica Shades por duvidar dele e decide que Shades precisava ser eliminado, porque logo ele seria liberado pela polícia. Ao mesmo tempo, a família criminosa Colon conclui que Diamondback se tornou uma ameaça e também deveria ser eliminado. Domingo Colon relembra o massacre de outros chefes do crime, então ele decide matar Diamondback e tomar o Harlem para si. Na delegacia, Mystic Knight e Priscilla Ridley discutem a fuga de Cage, mas Misty aponta que todos os depoimentos dos reféns provavam a inocência dele. Misty pede para liderar a investigação, mas Ridley informa que a polícia tinha autorização para atirar em Luke Cage se ele fosse encontrado. Todas as tentativas de Mystic Knight de contribuir para a investigação acabam sendo em vão, porque Ridley insiste que ela deveria descansar e se recuperar dos ferimentos. Maria Dillard tenta planejar o próximo movimento, já que a vida e a carreira dela estavam sendo arruinadas por causa de Diamondback. Alex Wesley a tranquiliza, dizendo que tudo poderia ser reconstruído depois da queda de Diamondback. Wesley oferece ajuda para Maria, afirmando que qualquer um que soubesse das negociações dela com Diamondback e Shades deveria ser tratado como uma ameaça. Enquanto Ridley tenta interrogar Shades sem sucesso, Misty é chamada por Candace Miller, que pede um encontro fora da delegacia. Candace conta que confiava nela porque Luke também confiava e ele tinha salvado a vida dela. Candace decide contar a verdade para Misty. Ela admite que o depoimento anterior tinha sido uma mentira e que Cottonmouth foi assassinado pela Maria Dillard, que pagou ela para confirmar a história falsa. Temendo pela própria vida, Candace promete testemunhar contra Maria em troca de proteção. Então Misty esconde ela no apartamento de Soledad Temple, sem saber que o Wesley estava observando. Escondido da polícia, Luke impede o roubo de uma loja, onde ele encontra o Method Man, um rapper do Wu-Tang Clan. Após uma breve ligação, Cage sai e Method Man vai ao programa de rádio chamado Sway's Universe para falar sobre ele. A opinião pública começa a mudar em favor de Luke Cage, mas a polícia continua perseguindo ele. Luke volta para a barbearia de Pop, onde encontra Bob Fish, que também teve problemas com a polícia. Cage fala para Bob que não podia fugir e deixar o Harlem nas mãos de Diamondback, então ele precisava encontrá-lo usando outras figuras proeminentes da cidade. Com a ajuda de um advogado, Shades é libertado da custódia policial e é buscado por Zip e alguns capangas. Zip tenta matar Shades, mas Shades vira o jogo e mata todos os homens dele. Em seguida, Shades força Zip a revelar que tinha sido Diamondback quem ordenou a morte dele. Wesley atualiza Maria Dillard sobre a situação de Candace Miller, dizendo que tinha localizado ela, mas perdeu ela de vista quando Candace se encontrou com Misty. Maria então é abordada por Diamondback, que conta pra ela que Shades se foi e que ela deveria escolher um lado nessa guerra. Luke Cage confronta Turk Barrett, já que tinha sido Turk quem informou Tony sobre Chico Dias e indiretamente acabou causando a morte de Pop. Cage interroga Turk, que relutantemente conta sobre o armazém de Diamondback. Colon e os homens dele confrontam Diamondback em um tiroteio e Willis usa uma armadura de batalha para eliminar os homens de Colon, detonando uma bomba antes de sair. Luke chega a tempo de resgatar Domingo, mas ele acaba morrendo pouco depois por não resistir aos ferimentos. Shades se encontra com Maria, revelando que tinha sobrevivido e mostrando a garrafa que Dillard usou para atacar Cottonmouth. Eles concluem que a única maneira de derrubar Diamondback era se unindo temporariamente a Luke Cage. Mystic Knight investiga a explosão e recebe uma ligação de Luke, que conta que Diamondback estava por trás de tudo. Na barbearia, Luke é abordado por Shades e Maria, que oferecem uma trégua em troca da localização de Diamondback. Mystic Knight aparece tentando prender Maria, mas Diamondback
que interrompe o encontro e ataca a barbearia. Assim começa a batalha final entre Diamondback e Luke Cage. Em um flashback na década de 1990, Willie Striker ajuda Carl Lucas a se tornar um boxeador, treinando ele e levando a vitória de Carl em uma luta importante. Antes de escaparem, Shades pega o celular de Misty enquanto segue Maria Dillard. Luke fala pra Misty manter todos seguros enquanto se preparava para lutar contra o meio-irmão dele. Uma luta começa entre Diamondback e Cage. A batalha avança pelas ruas do Harlem e enquanto os dois iam lutando, alguns moradores do bairro chegam para apoiar e incentivar Luke Cage. Usando a batalha como exemplo da violência no bairro, Maria Dillard dá uma entrevista explicando que o que estava acontecendo tinha perdido totalmente o controle e que essas coisas eram exatamente o que a campanha dela estava tentando evitar. Ela também revela que Luke Cage poderia ser, na verdade, o ex-condenado Carl Lucas, que fugiu de Seagate. Claire Temple chega à barbearia de Pop e testemunha a luta brutal entre Luke Cage e Diamondback. Após um longo duelo, Cage consegue derrotar o meio-irmão dele. No meio da entrevista, Maria Dillard é presa por Mystic Knight pelo assassinato do primo dela, Cornell Stokes. Sem que ninguém soubesse, Shades manda mensagens pelo celular de Mystic Knight fingindo ser ela para combinar de se encontrar com Candace Miller. Mais tarde, ele mata ela para sumir com as evidências contra Maria Dillard. Enquanto isso, para testemunhar contra as acusações que estava enfrentando, Luke chega à delegacia junto com Claire Temple e Mystic Knight. Ele explica tudo o que tinha acontecido recentemente para Priscilla Ridley, Misty e o parceiro dela para tentar provar a inocência dele. Ridley confronta Maria com todas as evidências que o departamento de polícia tinha. No entanto, Maria Dillard continua fiel às mentiras dela, mesmo quando Misty apresenta a declaração de Candace, acusando Maria de matar Cottonmouth. No entanto, Misty e Ridley são rapidamente informadas sobre a morte de Candace. Sabendo que a morte dela tornava a declaração inútil, elas acabam sendo forçadas a liberar Maria sem prestar queixas. Misty revela para Luke e Claire que por causa da morte de Candace, Maria estava livre. De repente, dois oficiais da prisão de Seagate chegam e prendem Cage pela fuga da penitenciária, quando ele ainda atendia por Carl Lucas. Luke se entrega sem resistir pro descontentamento de Claire, Misty e Ridley. Antes de sair, Luke Cage e Claire Temple trocam beijos. Claire também conta que conhecia um advogado que poderia ajudar Luke. Ele finalmente aceita a ajuda e em seguida é levado de volta para Seagate. Mystic Knight encontra o cadáver de Candace Miller e decide fazer justiça por conta própria. Ela decide espionar Maria Dillard para obter novas evidências e derrubá-la. Bob Fish fica na barbearia de Pop e encontra o arquivo com as informações sobre a inocência de Luke Cage. Ao sair do departamento de polícia, Claire repara em um anúncio de uma mulher chamada Colleen Wing, que oferecia aulas de autodefesa e proteção pessoal. Mais tarde, no hospital, Noah Burstein é designado para cuidar de Diamondback. No entanto, ele decide secretamente usar Willis como cobaia para tentar recriar os poderes de Luke Cage. Algum tempo depois, o Harlem's Paradise reabre ao público com uma festa enorme. Mystic Knight chega para continuar espionando Maria Dillard. E se você quiser relembrar a história de todas as séries da Marvel na Netflix, temporada por temporada em ordem cronológica, é só clicar nessa playlist que tá aparecendo agora aí na tela e conferir. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima.